Olá, dou início à apresentação do meu trabalho Acentua Fácil, um sistema de auxílio à acentuação do português brasileiro. Sumário da minha apresentação. Começarei falando sobre introdução e problema, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e trabalhos futuros. Introdução e problema. As diretrizes curriculares nacionais foram criadas para nortear a educação e dar uma base comum a todos os estudantes. Os parâmetros curriculares nacionais indicam que conteúdos devem ser dados em determinadas séries. Com isso, o ensino deveria ser comum e igual a todos. Alguns estudos importantes. O INAF, que é o Índice de Analfabetismo Funcional, realizado pelo Instituto Montenegro, indica que 13% dos estudantes que chegam ao concluir o ensino médio são considerados analfabetos funcionais. Isso quer dizer que eles não têm o domínio de leitura e escrita que deveriam. O SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia os estudantes nas séries iniciais e de ensino médio, nos conteúdos de língua portuguesa e matemática, especificamente na língua portuguesa, é classificado os estudantes em uma escala de 1 a 9. Os estudantes de ensino médio receberam uma nota 2, um valor extremamente baixo. Podemos então perceber, a partir desses estudos, que existem grandes problemas no ensino médio. Muitos desses problemas são conteúdos que deveriam ter sido vistos e os problemas sanados nas séries iniciais, como questões de acentuação gráfica, uso correto de fonemas, entre outros. Nunes e Sela, em seus trabalhos, abordam justamente essa problemática do ensino médio. Até mesmo por conta das diretrizes e dos parâmetros curriculares, esses conteúdos não serão mais abordados. E com isso, caso o aluno ainda tenha déficit, ele precisa procurar meios para suprir suas dificuldades. Estudar fora de aula, usar ferramentas online que auxiliem. Deixo aqui algumas ferramentas, principalmente focadas em redação. O Imagine é uma plataforma online paga, onde os estudantes podem escrever sua redação e é passado por uma análise de um professor. O portal UOL também disponibiliza a correção de redações. A plataforma é gratuita, mas tem uma limitação bem menor de correções. O Descomplica é um portal focado em estudo para o vestibular, então além de redação tem os outros conteúdos como português, códigos, matemática, entre outros. E o Redação Nota 1000, que é também outra plataforma focada em redação, sendo ela também paga. Mesmo existindo essas ferramentas, ainda existem algumas lacunas, como por exemplo, uma plataforma que seja gratuita, que o aluno tenha autonomia, entre outros aspectos. Tendo em vista isso, o objetivo deste trabalho foi construir uma ferramenta focada em acentuação gráfica e que pudesse contribuir para o aprendizado do aluno. A metodologia deste trabalho foi dividida em 3 grandes partes: as regras da gramática e os dicionários utilizados, os web crawlers implementados e os códigos propriamente ditos. Nas regras implementadas foram implementadas regras para palavras que não são classificadas como verbos, e foi visto a classe gramatical dessa palavra, então monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Dependendo da classe gramatical de uma palavra, ela é acentuada. Por exemplo, já,
ananás, cafés, cipó, são todas palavras classificadas como oxítono, então recebem acento gráfico na última sílaba. Já para as palavras que são classificadas como verbos, todos os verbos que recebem acentuação gráfica têm uma terminação bem específica. São ela: ávamos, semos, eis, reis e seis, como amávamos, amásseis e entre outros. Foram utilizados então dois dicionários: o Dício, que é o dicionário de português da empresa 7 Graus, e o VOP, que é o vocabulário ortográfico português da Universidade de Coimbra. Ambos os dicionários foram acessados por meio virtual. Foram desenvolvidos web crawlers para acessar os dicionários e o portal do UOL. Um crawler pode ser entendido como um robô que acessa uma página web atrás de informações pré-definidas e captura essas informações. O web crawler dos dicionários, então, foi submetido cada palavra da redação e de cada palavra foi obtido a escrita correta, a divisão silábica e a sílaba forte da mesma. Já o crawler do portal do UOL, todos os meses o UOL disponibiliza um tema de redação e a correção da redação dos alunos que foram selecionados. Foram então obtidas 846 redações, 40 temas diferentes, para posterior testes e análise da ferramenta desenvolvida. Aqui temos uma redação corrigida, então ela é marcada com diferentes cores, dependendo se foi a correção do UOL. Então, para cada redação foi capturado o título, o texto com e sem tag, a nota total e a nota da competência 1. A competência 1 do Enem é a que está inserida a acentuação gráfica. Então, o sistema desenvolvido, além de o aluno digitar a sua redação e receber a análise, ele pode ler sobre conteúdos e dicas que foram disponibilizadas na plataforma. Aqui temos a tela da escrita da redação. O aluno digita o seu título, o seu texto. A plataforma web atualmente conta apenas com o dicionário VOP para realizar a análise. E o aluno também conta com um auxílio de tipos de acento, caso ele tenha alguma dúvida. Então aqui a gente tem a tela dos tipos de acento e uma breve explicação do que é cada acento. Partindo para a tela de feedback, cada palavra que o aluno digitou na redação passa por uma correção e caso seja encontrado algum erro gramatical na palavra, é indicado então a palavra como foi escrita na redação, a escrita correta da palavra, a divisão silábica, a sílaba forte, a classe gramatical e a regra. Aqui temos a tela de conteúdos para auxiliar o aluno. A tela com uma dica e um conteúdo. Partindo para os resultados, de todas as redações capturadas, foram analisadas 101 redações. Dessas redações foram encontradas 22.553 palavras e 44 erros acentuais.
Temos ao lado um gráfico de dispersão desses erros pelas redações. O número baixo de erros acreditamos que se deve por todas as redações que são enviadas para o portal do UOL por e-mail. Não conseguimos saber se existe uma obrigatoriedade na forma como deve ser enviado. Mas caso o aluno possa usar um editor de texto, provavelmente possa haver algum tipo de correção acentual antes de ser enviado para a plataforma. Foram realizados 2 testes, então foi submetido a 101 redações para cada um dos dicionários. Podemos ver que o DISC conseguiu resultados melhores que o outro. Ambos os dicionários tiveram erros tanto na parte de corrigir palavras como quando não deveriam e não corrigir algumas palavras. Os 2 dicionários são dicionários que não são focados no português do Brasil. Com isso, algumas palavras que aqui no Brasil recebem acento, em Portugal, que é a origem dos dicionários, não recebe, e vice-versa. Por isso, acreditamos no número de erros. Para realizar os testes, cada redação foi separada palavra por palavra e cada palavra submetida aos dicionários. Passando para conclusões e trabalhos futuros, tendo em vista os resultados, acreditamos que a plataforma cumpre o seu propósito, que foi desenvolver algo que pudesse auxiliar o aluno na questão de acentuação gráfica. Podemos perceber a lacuna que existe em um dicionário que seja de forma gratuita, online e que seja específico para o português brasileiro. O trabalho aqui apresentado entra como uma contribuição para a área de linguística computacional, uma área que cresce frequentemente, mas que ainda demanda de novas ferramentas para a evolução da mesma. A plataforma será incrementada com a criação de novas regras, com a possível utilização de algum dicionário que consiga ser mais assertivo nos resultados, entre outros aspectos. Serão realizados testes em escolas para validar tanto a parte de usabilidade do sistema, como também a questão de auxílio ao aluno e a finalidade de conseguir auxiliar em questões acentuais. Será implementado registro de usuários, saber como a plataforma está auxiliando ele, que pontos ele já domina no seu estudo e que pontos ele precisa focar mais. Também serão adicionados novos aspectos para correção, principalmente tendo em vista a competência do Enem, como, por exemplo, o uso correto de pontuação, o uso correto de vírgulas, que são elementos avaliados na competência 1 da redação. Todos os códigos desenvolvidos estão disponíveis para estudantes ou profissionais que queiram contribuir com a área de linguística computacional, que queiram utilizar nos seus trabalhos ou queiram ampliar o trabalho aqui desenvolvido. Muito obrigado.